Fala pessoal do Instagram, olá pessoal do LinkedIn, estamos começando aqui uma live super massa, mas antes de começarmos, deixa eu fazer o convite aqui para a minha convidada especial, queridíssima, a Miriam, que é uma pessoa incrível e vai falar aqui com a gente hoje sobre astrologia e propósito. Deixa eu colocá-la aqui. Faço as devidas introduções de forma adequada. Vamos ver se ela vai receber. Olá! Oi! Tudo bem? Boa noite! Deixa eu tirar o meu som aqui, senão o pessoal vai ficar me ouvindo duplamente. Tá E ótimo. aí, minha querida, como é que você está? Eu vou bem e você? Tudo bem também. Bom, deixa eu fazer aqui as devidas apresentações. Deixa eu falar aqui para vocês. Galera, nós estamos aqui no LinkedIn, estamos no Instagram também, tá? Vou aqui olhar para... Para onde você quer olhar ali, ô Miriam? Eu Para o vou ficar Instagram ou para o olhando, LinkedIn? eu vou tentar olhar para as duas ao mesmo tempo. Vai ficar doida se você olhar para os dois. Eu direcionei as câmeras mais ou menos para o mesmo ângulo, então acho que eu vou conseguir me dar bem. Eu vou Bom, ficar eu olhando vou mais tentar... para você, para cima, porque aí eu consigo Ok. te ver e olhar para a câmera. Tá Tá, eu vendo? vou olhar aqui, Aqui. eu vou ficar olhando aqui nos dois também, vou olhar um pouquinho no Instagram, um pouquinho no LinkedIn, mas eu vou ficar mais aqui, Isso. eu acho que no LinkedIn, porque minha turma acaba aparecendo mais, já tô vendo aqui uns conhecidos. Então, galera, Legal. hoje nós vamos falar sobre propósito, vamos falar sobre carreira e vamos misturar com a astrologia, que é algo que eu amo de paixão. E a Lilian, gente, eu tô com Lilian na cabeça. A Miriam é a astróloga oficial da minha família, né? Eu conheci a Miriam através da minha irmã. Depois da minha irmã, fui eu fazer a astrologia lá, o meu mapa. Depois passei Isso. para amiga, passei para minha irmã, passei para mãe, enfim, virou a astróloga oficial aqui da família, né? Isso Ô mesmo. Miriam, eu acho que eu Graças tô a com Lilian na Janaína. cabeça, porque eu vi uma cliente postando uma coisa e ela chama Lilian. Aí meu cérebro já ligou Lilian, Miriam e confundiu. Já Tudo bem, confundiu tudo. Miriam? Tudo ótimo, tudo ótimo. E você, tudo bem? Tudo bem, sim. Seja muito bem-vinda. Obrigado aqui Obrigada. pela sua participação, pela sua presença, por topar esse bate-papo aqui. Tenho certeza que vai ser incrível. E quero já te fazer uma pergunta que, assim, eu falei para a Miriam, pessoal, não tem roteiro, mas eu quero fazer uma pergunta. Miriam, o que, que é, já que estamos falando aqui, né, do tema, como desvendar o seu propósito através da astrologia, Ah, qual é o que você enxerga por propósito? ó, uma pergunta bem filosófica, né? Eu acho que o propósito, ele te conecta com aquilo que você veio realizar nessa existência, né? É, porque nem sempre, assim, quando a gente olha para o mapa astral, nem sempre as pessoas realizam todas as potencialidades que ela tem através do mapa astral. Muitas Uhum. vezes as pessoas, tudo depende do grau de evolução da pessoa e daquilo que ela se conhece, se permite se conhecer e se explorar. Ok. O propósito, dentro da astrologia, quando a gente olha para a área do propósito, a gente fala de áreas muito ligadas à espiritualidade, à Uhum. evolução sua como ser humano, lembrando que aquilo que faz você evoluir nem sempre vai ser o caminho mais fácil ou o caminho Sim. mais curto. Aquilo que faz você evoluir, segundo a astrologia, às vezes são coisas. É uma área de desconforto no primeiro momento para você, mas que vai te trazer uma sensação profunda de paz e de alinhamento com aquilo que você veio realizar por aqui. Onde você tem Legal. aquela certeza absoluta que você está no seu caminho. Se você não der ouvidos para o seu ego, né? Para tua mente que Sim, mente, sim. né? Muito Então você bom. não pode dar asas para sua mente que mente. E você tem que estar Exatamente. muito firme, como a gente fala, né? Firmeza de propósito. É quando você escolhe, o propósito também tem muito a ver com escolhas,
né? Uhum. Não é uma situação, o propósito ele não se apresenta para você espontaneamente. Só que pelos meus estudos de astrologia, né? Eu estudo astrologia há 18 anos. Uhum. Eu acho que existem certas coisas que são gatilhos e motivadores para você se aproximar do seu propósito. Sim, muito bom. E esses gatilhos motivadores normalmente vêm de situações desconfortáveis que a gente enfrenta aqui, enquanto trabalhando, por exemplo, em empresas, em Uhum. organizações, etc. Quando você está no seu propósito, você fica muito em paz, você não fica desconfortável, né? Sim, E de vez em quando surge uma ou outra dúvida baseada, logo, como eu falei, no ego. Mas sim, dentro de você, você olha para você e fala, ok, tá tudo certo. Então, vamos dar interessante. andamento, vamos dar andamento. Eu não sei se eu consegui Interessante. responder. Sim, respondeu, mas eu tenho uma outra pergunta, porque eu quero que você se apresente também, obviamente, né? Legal. Mas eu fiz essa pergunta logo de cara para já trazer aqui uma ideia do propósito, né? Eu enxergo Isso. aqui a minha ideia de propósito como sendo algo que a gente não tem. Eu enxergo como uma visão assim de vários propósitos ao longo da vida. Uma coisa tão Também. macro que às Aliás, vezes também. sim, que às vezes a pessoa Também. acaba se fechando numa coisa só e ela vai numa linha achando, eu tenho que descobrir o meu propósito específico. E nós vamos falar sobre isso aqui. Mas antes, Isso. deixa eu te perguntar uma coisa. É. Eu sei que você já passou por outras áreas além da astrologia. Então, se brevemente você puder Muitas. se apresentar, quero te Tá. perguntar. Hoje você sente que você está seguindo o seu propósito, sim ou não? Tô Sem bem de frente dúvida. com o Gabi. Sem dúvida, eu estou seguindo o meu propósito. Então, eu posso afirmar para vocês que hoje eu me sinto muito mais em paz do que eu estava há um ano e meio atrás, por exemplo. Então, eu estou Legal. muito mais dentro do meu propósito mesmo. Me percebo mais dentro do propósito. E me Ainda um ser conta, evolução, né? Ainda Me um conta ser sobre a sua evolução. carreira, para o pessoal também Então, saber, né? Porque você já eu passou tenho por outras áreas. eu tenho 34 anos de trabalho. Eu tenho 50 hoje de idade e trabalho desde os Uhum. 16 anos. Meu primeiro Sim, emprego foi como bancária, seguido de secretária, onde eu fiquei mais ou menos uns 6 anos trabalhando de secretária. sim. Depois disso, eu fui para a área de hotelaria. E aí, dentro de hotelaria, eu fui direto para a área de marketing hoteleiro. Área que eu desempenhei até o ano passado. Então, durante pelo menos 13 anos, eu trabalhei para empresas na área de marketing hoteleiro. E depois, Uhum. por 10 anos, eu empreendi como empresa de marketing digital e terceirização de marketing para hotéis de gestão independente. Então, no primeiro momento, eu Legal. fui gestora de marketing numa rede hoteleira que tinha 13 hotéis. Essa rede não existe mais. Chamava Cesar Uhum. Park. Foi comprada pela Accor. Era uma rede de hotéis de luxo. E eu atuei lá num cargo de alta gerência na área de marketing, respondendo direto para o presidente da empresa. Então, gestionei 40 pessoas na minha equipe, 4 milhões de Uhum. reais há 10 anos atrás de orçamento, por aí vai. Sim. Então, tive todo esse histórico corporativo, pelo menos por 10 anos, numa empresa multinacional. E depois disso, que culminou justamente na mesma época que eu tinha terminado um MBA, eu Sim. resolvi começar a empreender na área de marketing hoteleiro e abrir a minha empresa, a Sopa de Letrinhas Marketing em Ação, que hoje eu assinei de encerrar a atividade dela. Olha só. Hoje, da libertação dos escravos, eu Muito bom. resolvi assinar o distrato, né, da empresa. Eu não vou encerrar de vez as atividades, mas eu acho que com o cenário que a gente tem no mundo do turismo, vai ser muito difícil. Por isso que eu falei que às vezes existem fatores externos e até na astrologia a gente consegue ver, principalmente pelos planetas geracionais, Urano, Netuno, Sim. Plutão, o movimento desses planetas no mapa, trazem mudanças que faz parte da tua história pessoal e não adianta você Uhum. resistir.
quando você resiste, você sofre. Né? Então, Sim. trazendo todo esse conteúdo para o meu universo, há um ano atrás entrou a pandemia e Urano está em cima do meu Saturno natal. Saturno é um dos grandes planetas que regem a carreira. Urano Uhum. é o planeta da disrupção, da destruição, do caos. Então, trouxe caos total para essa área de hotelaria e justamente para a minha carreira, que fez com que Sim. eu fizesse a migração automática para a área de astrologia, bem-estar, terapias holísticas e tudo aquilo que eu atuo hoje. Só que tem um Legal. detalhe que eu quero contar, que é uma dica muito legal que eu quero passar para todo mundo que está ouvindo a gente, que pensa em fazer essa transição para o propósito. Sim. Ô Miriam, deixa eu só perguntar aqui. O pessoal que está no LinkedIn está conseguindo ouvir a gente? Está conseguindo acompanhar aqui? Só para eu saber, porque teve uma outra pessoa que falou que o som estava com problema, mas acho que está funcionando. E no Instagram também, pessoal, se vocês puderem dar um toque aqui que está funcionando e mandar os coraçõezinhos aí para a gente mandar esse conteúdo para outras pessoas. Espero que você não tenha perdido a linha do raciocínio. Agora é a dica. Não, a dica é a seguinte: às vezes o nosso trabalho, quer dizer, não, Voltei, pode ir? às vezes o nosso emprego financia o nosso trabalho. Então, Uhum. eu durante 18 anos, desses 34 de trabalho, de Uhum. emprego, né? De empregos que eu tive, porque mesmo como empreendedor eu tinha clientes, né? Eu tinha horários de entrada, horários de saída e tinha rotinas fixas que eu não Sim. podia deixar de realizar. O meu emprego financiou o meu propósito. Sim. Então, Eu acho muito bacana falar sobre isso. durante 18 anos, eu me dediquei a estudar autoconhecimento, a fazer terapias, a aprender muito sobre o ser humano, a aprender sobre astrologia, a aprender sobre as técnicas que eu uso hoje, o xamanismo, a Uhum. mesa radiônica, o reiki, o diksha, barras de axis, Sim. tudo mais que forma o meu repertório Tá. para que no momento que no meu mapa apareceu o imprevisto, né? O imprevisto apareceu, olha, agora esquece, agora você vai ter que se virar nos 30. Eu pude me virar nos Uhum. 30. Então, essa é a dica que eu quero passar para as pessoas. Às vezes, quando as pessoas fazem uma leitura de mapa, ou têm uma vontade dentro delas, que elas olham para aquelas pessoas e falam: nossa, eu admiro tanto aquela pessoa, eu queria ser igual àquela pessoa. Muitas vezes o propósito ele está Sim. escondido atrás de coisas que você admira, deseja, tem inveja. Uhum. Muitas vezes o Sim. propósito está E às vezes é difícil escondido. assumir que tem inveja. Esses dias eu me peguei. Isso. Eu não vou entrar muito nesse assunto, senão a gente vai devagar aqui. Mas esses dias eu estou fazendo um estudo de crenças, né? Minhas. E aí veio um momento e eu falei: "Ah, isso é inveja." Mas eu falei: Isso. bom, o primeiro passo é consciência, né? Mas eu Isso. gostei disso que você falou, porque muitas vezes o trabalho, o nosso emprego, ele financia o nosso propósito. Isso. E é uma coisa assim, vocês têm que estar atento, têm que estar consciente, né? Eu gosto de falar sobre isso daqui, porque você falou sobre autoconhecimento, né? Eu estava falando com um cliente hoje, e ele falando: ai, Bruno, na real, eu não sei se eu descobri exatamente o que, que eu gosto, qual que é o meu propósito e tudo mais. Ele falou: eu estou perdido no como eu descubro, né? E o que eu Uhum. posso dizer, né? E eu provavelmente a Miriam vai atestar aqui, e depois eu quero que você fale um pouco sobre como a astrologia pode ajudar nisso. Mas Uhum. não é assim, não existe uma mágica. Oi, descobri o que é o meu propósito, né? Pum! Às vezes vai vir assim, ó, pá, no insight. Mas para esse insight chegar, muita coisa vai ter acontecido e muita consciência você vai ter Exatamente precisado isso. gerar, né? Exato. E aí isso pode ser através de várias técnicas, várias técnicas. Pode ser através da psicologia, né, da terapia pelo psicólogo, pode ser através das terapias holísticas em geral, que aí vem a astrologia, vem a tarologia, entre tantas outras que vão trazendo pra gente insights, né? Isso. Então,
isso faz sentido, né, Miriam? Que é uma coisa que é um processo, não é uma coisa assim, É um pum. processo, é um processo. Eu sempre gosto de dar de exemplo, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um ator, Johnny Depp. Sim. Um ator super bem sucedido, mas que também tem uma banda musical que ninguém conhece e que é a paixão da vida dele. Sim. Então, mesmo um ator como ele, por exemplo, geminiano, inclusive, como você, Uhum. mesmo um ator, e seguindo uma carreira de gêmeos, ator também, muitas vezes, muitos bons atores são, porque tem o dom da palavra, né? São Sim. de gêmeos. Ele sendo muito bem sucedido, milionário, se dá muito bem nos filmes, projeção internacional, ainda assim, ele tem uma outra paixão que é a banda dele, né? Que ele é guitarrista, se não me engano. Enfim, não sei se ele é guitarrista, vocalista. Eu sei que ele tem uma banda e toca, etc. Mas que, assim, nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece. Então, muitas vezes, como eu falei, o teu emprego vai financiar o teu propósito. E muitas vezes, para você chegar nesse lugar do propósito, eu acho que a gente tem que estar tem que ter muito conteúdo de autoconhecimento, porque você Sim. tem que, às vezes, abrir mão de muitas coisas, né? Você tem que abrir Bloqueios, mão de crenças limitantes, verdades que isso, de inculcaram na sua cabeça, mas não são verdades para isso, você. isso, estruturas, opiniões. Eu me recordo, até tem uma amiga que está assistindo a live, o nome dela é Renata. Eu me recordo que há 10 anos atrás, quando eu saí do corporativo, eu já sabia que eu queria ir para astrologia. Eu já sabia que o meu Uhum. caminho era astrologia, isso há 10 anos atrás. E até Sim. então eu não atuava profissionalmente como astróloga. Eu atendia as pessoas e fazia leitura de graça. Durante 12 Uhum. anos, eu estudei astrologia e fiz leituras de graça. E aí, essa minha amiga, eu falei, eu quero ser astróloga, eu quero migrar. Ela olhou para mim naquele momento, que é uma amiga de infância, que me conhece muito bem, falou, Miriam, você ainda não está preparada para fazer essa transição. Ainda não é a hora. Caramba. Ela falou. E aí, eu, inconformada, busquei um outro profissional de leitura de runas. Falei, olha, eu quero Uhum. ser astróloga. Ele olhou e falou, não é a hora ainda. Você precisa continuar Só trabalhando não com a precisa tua ter pago a linha. consulta, né? É tipo quando a Não gente é, fica. Sabe quando a não pessoa é. faz 32 consultas do tarô? O tarô já falou que não, 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 não. A pessoa continua falando. A Continua espiritualidade tá lá só de cima insistindo. assim. Eu já falei que não, querida, para! Não. E aí, eu tive mais 11 anos de empreendedorismo e hoje eu entendo. Eu tive que trafegar e caminhar pelo caminho do empreendedorismo, que é um caminho assim, que as Sim, pessoas poetizam demais, mas é um caminho de ups and downs absolutos. sim. Tem meses que você tem um super rendimento, tem meses que você não vai ter aquele super rendimento, né? E você Uhum. tem que saber se equilibrar e aprender a perder clientes, ganhar clientes, prospectar Sim. clientes, desenvolver habilidades de negociação, de vendas, né? Para Uhum. tudo isso também é importante quando a gente quer ser um profissional autônomo, né? Um Claro. profissional que não tenha mais chefe e sim só clientes. E Sim. aí, eu tive que, durante 10 anos, ter acesso a essa energia e durante esses 10 anos, dos últimos 5 anos, eu passei a atender mapas astrais. Responde o que é esse drink. Vitamina. O pessoal Acabei tá de querendo responder aqui. saber. Tá. E aí, É. ou seja, e teve todo um. Às vezes, para você chegar no seu propósito também, você também tem que ter a convicção dentro de você que você está no seu Uhum. caminho. Tem essa outra dica. Porque muitas vezes você olha para as pessoas, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria assado, eu queria cozido, mas você ainda não tem aquela certeza. E é Sim. fundamental você ter aquela certeza que você está no caminho correto. Você tendo essa Sim. certeza interna, tá tudo certo, você tá no teu propósito. Legal. Interessante. Deixa eu só falar pro pessoal que pode mandar dúvida. Já tem dúvida aqui, depois eu vou te perguntar.
Tá bom? Mas me diz uma coisa, como que a astrologia, o que que a astrologia, vamos para um tema mais polêmico, né? Todo mundo fala aqui de signo. Uhum. Signo versus astrologia versus carreira. Tá. Muito superficial ou é uma coisa que dá para eu ter assim? Porque eu sempre vejo aqueles postzinhos, sabe? De, ai, Gêmeos é melhor para isso, Sagitário é melhor para isso, né? Isso faz sentido? Eu tenho a minha opinião formada, afinal já conheço a astrologia um pouco mais profundamente, mas gostaria que você deixasse isso claro para as pessoas, Tá. para que elas entendam que existe uma profundidade aí a ser estudada. Exato. Ó, para você ter uma noção, o que a gente conhece vulgarmente por signo é a posição do Sol no mapa astral. O Uhum, Sol no mapa astral, ele é a expressão nossa do ego e do nosso poder criativo, tá? uhum, Ele está ligado muito ao nosso lado racional. tá, Muito bem. Só que você não é só razão e você não é só o seu poder criativo. Você é muito mais do que isso. A gente sim, é muita emoção, muita emoção, embora a gente não admita, mas a gente é um mundo de emoções dentro de nós. E dentro do mapa, a gente é personas, a gente é personagens que a gente assume, né? No dia a uhum, dia, a gente é o carão que a gente faz, que não é exatamente o que a sim. gente é, né? Então, Nada do que a gente é, né? Muitas vezes. muitas vezes nem é nada do que a gente é de verdade, de essência. Uhum, No mapa astral, você vai observar tudo o que envolve o seu ser inteiro, sim, holístico, total, em primeiro lugar, que vai muito além do seu ego, né? E muito uhum, além das pessoas, que é o ascendente que você assume socialmente. sim, Por exemplo, o meu caso. Eu sou capricorniana, vou dar um exemplo meu, sou uhum, capricorniana. Só que o meu sol está na casa 3, que é a casa que rege a comunicação, o ensino, a troca de ideias, a troca de informações, o aprendizado. legal. E que área que me preenche tanto quanto nesse quesito para eu poder expressar melhor, brilhar mais do que astrologia que exige que eu estude o tempo todo. Sim, E eu adoro estudar, a vida inteira eu estudei. Eu fiz 3 pós, uhum, eu estudei 2 idiomas, a vida inteira eu estudei. A vida inteira eu estudei. Então, estudo até hoje, estudo até hoje. Então, por exemplo, o Sol sozinho não quer dizer muita coisa, porque se eu olhasse só para o Sol em Capricórnio, eu ia estar procurando coisas que pudessem me trazer estabilidade, onde eu tivesse rotinas, onde eu tivesse uhum, horário para entrar, sair, regras claras, onde eu tivesse sim, limite, né? E onde eu ganhasse muito bem, de preferência. uhum, E não, hoje eu sou astróloga, sou terapeuta, saí desse mundo executivo que durante um tempo, sim, fez parte do meu repertório e da minha vontade de chegar em uhum, altos cargos, liderança, como uma boa capricorniana que eu sou. sim, E como boa capricorniana também, eu não tenho preguiça de subir a montanha de novo, né? Cabra claro. nunca, não tem problema de subir a montanha de novo. Então, ok, eu tô no momento que eu recomecei numa nova carreira, que muitas pessoas já Legal. conhecem há muitos anos, pelo menos há 5 eu já leio o mapa astral para as pessoas, mas que eu passei a divulgar e trabalhar conteúdo, e YouTube, site, etc., de um ano para cá, com 50 Sim. anos de idade. Aliás, isso também é importante. O momento da vida da gente. É importante a gente ter clareza sobre isso, porque E o mapa astral dá clareza sobre isso? dá. O mapa astral te prepara para isso. Eu me recordo, Uhum, porque assim, como um bom astrólogo, eu passo em atendimento por outros astrólogos. Assim como todo bom sim. terapeuta tem que passar em atendimento por outros terapeutas. E eu, há uns 3 anos atrás, eu passei em atendimento de uma astróloga que eu gosto muito, e Sim. e eu falei, olha, eu quero fazer a migração para astrologia. Ela olhou para mim e falou, você vai fazer essa migração em 2020.
Abril de 2020 eu estava fazendo a migração, entendeu? Olha, e casou com uma coisa aqui que uma colega colocou no Instagram, como lidar com o medo da transição. Talvez Isso. seja uma ótima você fazer um mapa para você entender. Será que assim, esse é um momento interessante para eu fazer isso? Isso. Né? Porque o medo é uma coisa que a gente vai lidar caminhando mesmo, O né? tempo todo. Como profissional de carreira, eu vou te dizer que esse é o segredo é fazer, né? Porque aí o medo ele faz parte do processo. Até para você não fazer um monte de cagada, né? Vamos dizer a verdade. Mas o mapa pode te trazer aí uma visão de se esse é o melhor momento, se energeticamente os astros estão conspirando ao seu favor. Então, eu acho que é O muito tarô válido. também ajuda, o tarô Sim, também traz esse tipo de resposta. Não, a live é sobre exato. astrologia, mas é importante a gente Eu também salientar. pensei no tarô. Não, é importante salientar que o tarô, que é uma área que eu estou estudando agora também, é que o Sim, tarô também traz essas respostas, também ajuda a sim, preparar a gente entender se é o momento ou não. E é importante exato. também nós, como ser humano, olhar para a nossa história pessoal e falar, ok, eu estou disposta a abrir mão disso, 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 disso. Que nem, por Uhum, exemplo, há 10 anos atrás, quando eu resolvi empreender, eu tinha medo do empreendedorismo. Só que eu tinha sido uhum, mandada embora 3 vezes. Eu tinha vivido o luto de um emprego 3 vezes. E naquele uhum, momento eu decidi, da próxima vez eu vou me mandar embora. Só que o uhum. universo é tão curioso e a gente é tão tolo que veio a pandemia e a pandemia me mandou embora. Entendeu? Mas sabe o que é isso? É a tal da sincronicidade, né, Miriam? Que a gente, Exato. galera, vocês precisam estar atentos. Ninguém descobre propósito se não estiver presente para o que está acontecendo na própria vida. Se você não estiver atento aos sinais do que está acontecendo, não venha depois me falar, ai, mas como é que eu ouço melhor a minha intuição? Uai, gente, só falta escrever na sua testa assim, ó, é isso aqui, presta atenção nisso, e você não percebe. Então, precisa estar presente para tudo o que está acontecendo, né? Vocês não estão Exato. nessa live aqui à toa. Ah, não, só tô Isso. ouvindo o Bruno misturando carreira com astrologia, mas que coisa maluca. Que coisa maluca não, meus amores. Isso daqui é justamente para você, porque senão você não estaria aqui. Então esteja presente para o que está acontecendo naquele momento. E uma coisa que a Miriam falou e eu quero reforçar, porque eu gosto disso, é a ideia de assim, gente, olha só, a vida ela é feita de vários propósitos. Né? Como ela citou o exemplo do Johnny Depp. Né? O Johnny Depp tem lá a banda dele e ele se sente super em flow, né? Que é um termo que eu uso, em fluxo em português. Então é aquela coisa assim, sabe quando você está fazendo uma coisa que você nem percebe que a hora passou? Aquilo ali está te trazendo um entusiasmo, uma coisa Isso. tão louca, e aquilo ali pode fazer parte do seu propósito. Isso. Né? Se vocês ainda não assistiram aquele filme Soul, né, da Disney, né, acho que você já assistiu, ele dá uma palhinha de forma bem rudimentar, mas dá uma palhinha do que a gente está falando. E se você não é um cara ou a cara expert nesse assunto, de repente vai lá e começa do começo, sabe? Você vai Isso. passo a passo, mas percebendo que existem vários propósitos, não é uma coisa só, tá? Então, e eu penso Aliás, dessa forma, não é total dessa forma. mesmo. Porque, assim, uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira profissional é que, normalmente, os desafios que você enfrenta ajuda também você saber o que você não quer. Porque muitas vezes a pessoa Sim, não sabe o que ela quer, não quer fazer mapa, não sabe qual é o propósito dela. sim, Muito bem. Só que os desafios que a gente enfrenta mostram aquilo que a gente não quer para a gente. Então, por exato. exemplo, quando eu resolvi me tornar uma profissional independente e ter a minha empresa, e respondendo já a pergunta, alguém da minha família era empreendedor ou todos eram Sim, CLT? Então, respondendo essa pergunta, a maior parte das pessoas da minha família eram CLT e são CLT até hoje. E a única pessoa que conseguiu realmente sustentar uma carreira não sendo CLT da minha família sou eu. Todos os demais componentes da minha quebrando família padrões. tentaram ser independentes, não conseguiram ter persistência e voltaram a trabalhar como CLT ou quebraram.
Então, as pessoas que Uhum. tentaram, só que já sucedendo, eu estou falando dos meus ancestrais e das pessoas mais velhas do que eu. Se eu olhar para as Uhum. pessoas mais jovens, hoje eu sigo de exemplo para alguns sobrinhos meus, eu não tenho filhos, mas sobrinhos meus são independentes e trabalham por conta própria. Eu tenho 2 sobrinhos que trabalham por conta própria, uma ainda estudando e mais um que é empregado, trabalha CLT. Muito Então, massa. mas eu tive 23 anos de CLT. Então Uhum. eu tive que quebrar um baita paradigma, para mim, inclusive. De Uhum. não. Porque eu tinha acabado o MBA, eu lembro, por exemplo, que uma amiga minha, e isso também é outra coisa, né? A influência do meio. Você tem que estar muito firme dentro de você. Sim. O que acontece? Na época que eu empreendi lá com a sopa de letrinhas, quando eu comecei a sopa de letrinhas em 2010, eu lembro que uma amiga minha falou: Miriam, mas você vai empreender agora. Que você acabou de fazer um MBA na SPM, você acabou de fazer um MBA de R$ 45 mil há 10 45, anos eu ia falar atrás. isso. R$ 45 mil há 10 anos atrás. Você acabou de fazer um puta MBA, você está preparadíssima para entrar em qualquer multinacional, você vai abandonar tudo isso para empreender? Eu olhei para a cara dela e falei: vou. Vou porque eu não quero Uhum. mais ter horário para entrar e sair. E eu não quero mais pegar trânsito. Eu não Não era só queria. isso. Não era Mas só isso, isso. isso era o Mas isso externo. foram. Isso, mas tinha N outras coisas, né? Sim. Precisa ter coragem. Agora eu quero pegar um gancho, Caio, nessa coisa da coragem. E agora eu vou falar um pouco de mapa astral. O que acontece? Uhum. É, é, Existem coisas no mapa astral, quando a gente faz um mapa astral, que definem se a pessoa é mais corajosa, se a pessoa é mais cautelosa, se a pessoa é mais sentimental, mais nutridora, ou se a pessoa é mais do mundo das ideias e dos ideais, tá? Eu tô falando aqui Sim. dos elementos. A simples leitura, às vezes, dos elementos dentro do mapa faz você entender qual é a tua natureza, porque a tua natureza também é importante. Porque às vezes o seu propósito é trabalhar numa empresa como RH das 8 às 18 horas. E tá tudo bem? E tá tudo bem, né? Não existe poesia no propósito, porque as pessoas têm mania de poetizar tanto o Sim. propósito quanto o empreendedorismo. E nenhum dos dois tem poesia, gente. É trabalho do mesmo jeito, tem hora para você trabalhar, É perrengue. tem códigos, você precisa estudar, você precisa estar preparado, você precisa se Sim. atualizar. Entendeu? Então, tudo isso é importante. É importante a gente não achar que o propósito tem essa coisa de poesia, de criatividade e de Sim. independência. Não, não necessariamente, né? Não Sim. necessariamente, né? Mas assim, a coragem para mudar padrões, eu acho que a gente precisa o tempo todo. Aliás, posso dar uma canja do momento astrológico dos próximos 20 anos? Pode, mas você pode responder uma pergunta antes de uma pessoa? Posso. Então vamos responder uma pergunta antes. E quem quiser mandar pergunta, pessoal, aqui no Instagram, no LinkedIn, manda aí pra gente, tá? Veja a pergunta aí. Um pisciano com ascendente em peixes e lua de câncer. Com tanta água assim, tanta capacidade de adaptação e falta de forma. Como Tá. encontrar nosso propósito? Ou não tem relação propósito igual objetivo? Davi, eu para responder com a sua pergunta com mais acuidade, eu precisaria ver o seu mapa inteiro. Por quê? Porque só Lua e Sol não define você como profissional, Nem como pessoa. nem como pessoa, tá? Mas o que eu posso te indicar é que áreas relacionadas à nutrição, ao zelar pela vida, Saúde. a saúde, a troca, a empatia, a exercer a sensibilidade, são áreas afins a você, a priori. Volto Eu a quero falar. repetir, prefiro ver o seu mapa, tá bom? Eu quero falar sobre ele porque o Davi é meu mentorado Aham. e nós já conversamos assim bem brevemente sobre esse tema. E o Davi ele é um cara super que adora esportes e tudo mais, coisas relacionadas à saúde, etc. Né? E exatamente isso que você falou.
né? Da saúde, da empatia. Ele é um cara. Ele falou isso hoje pra mim, acredita? Da empatia e tudo mais. Então ele repetiu palavras que você colocou aqui sem nem conhecer o mapa dele, né? Isso, Então é exatamente isso, né? Aqui ela ótimo. trouxe. E aí, galera, eu acho que vejam uma pequena partezinha aqui, ó, que é uma coisa bem. Ela pegou um estereótipo, né? Desses signos aqui que eles estão falando, ali, enfim, dos signos, e trouxe um apontamento. Quando tem um mapa, é você ali. É muito Gente, mais e coisa. vocês vão se surpreender. E eu quero dizer uma coisa aqui, não é só fazendo propaganda do mapa astral, não, porque eu defendo a causa. Porque olha só, quando eu faço, eu sou o cara super que se joga no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, porque esse é o meu trabalho. E eu ajudo pessoas através disso. Então eu não sou o cara que vai ajudar pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho, por exemplo, só dando técnica e fórmula. Não vai funcionar comigo. A galera que está aqui, se tiver mentorado meu aqui, já fala como que é, né? Então eu digo que é carreira, propósito, trabalho, bruxaria e tudo mais. E alegria, né? Mas uma coisa que eu quero dizer é que quando você faz o mapa astral, quando você faz uma análise comportamental, que não tem nada a ver com isso, quando você faz o tarô, e aí quando você vai fazendo vários tipos de análises que falam sobre o seu ser, né, bate. É tudo igual. Isso. E as pessoas não se conhecem. Você fala, meu Deus, como assim? Esse negócio tá igual? Né? É. É tudo igual, galera. Então, quanto mais você vai indo, né, aprofundando em diferentes técnicas, metodologias, formas de estudo, você vai se conhecendo um pouquinho mais e vai Isso. trazendo mais conhecimento sobre aquilo que te traz entusiasmo. O propósito está muito ligado a entusiasmo, né? Aqui o que que o... Ó, tem uma pergunta do Osriel, acho que é Osriel, deixa eu falar aqui. Com o levantamento do meu mapa astral, posso achar meu propósito com que percentual de acerto? Eu quero falar um pouco sobre isso antes. E aí a Miriam vai falar um pouco. Uhum. Primeiro, eu acredito que não tem um percentual de acerto, tá? Porque não é uma matéria lógica, definida. E não existe isso no universo. Eu sou extremamente contra aqueles testes vocacionais ou aqueles trabalhos vocacionais em que você desenha um teste e, sei lá, 50% para isso, 30% para aquilo, 30% para aquilo. Gente, não. Não existe percentual quando a gente fala de uma coisa chamada ser humano. Não Isso. existe. O que Isso. existe é você e tipo uma casca de cebola mesmo, assim, você vai tirando as camadas e você vai se conhecendo cada vez mais. Porque o que você Isso. enxerga de você na frente do espelho, muito provavelmente é uma coisinha tão ínfima de você mesmo que você se surpreenderia se começasse nesse processo de autoconhecimento. Quando Exato. você vai passando o tempo, você vai percebendo que você é aquele bullying que você sofreu na escola, aquelas falas limitantes que seus pais falaram não por mal, mas para te proteger, aquelas coisas que você assiste na TV ou lê ou ouve, A aquelas coisas que moda, o que você tá foi na criando, a moda. moda. Exato. Então isso vai transformando você numa coisa que não é você. Então o mapa ele vai te trazer conhecimento sobre você e sobre áreas que vão fazer você sentir mais entusiasmo. E Eu penso dessa potências, né? E forma. E potências. potencialidades. Potencialidades. Exato. Porque muitas vezes, o que que acontece? Quando a pessoa não faz um mapa astral, ela não se conhece, ela pode até se conhecer sobre um viés do ego. Ah, eu sou Isso. isso, eu sou aquilo, eu sou Capricórnio, então eu sou ambiciosa, eu quero reconhecimento profissional, eu quero ter muito dinheiro. Esses são os estereótipos de Capricórnio. Uhum. Só que Capricórnio, para quem conhece um pouco mais de astrologia, sabe que é uma cabra que tem uma cauda de peixe. O desenho do Uhum. Capricórnio tem uma cauda. E a cauda do peixe indica o quê? Né? Que ao longo da vida, o capricorniano que evolui, ele vai sim para uma área mais aquosa, uma área de Sim. peixes, uma área de autoconhecimento, de empatia. Esse é o capricorniano que evolui. Aí você vai falar, então eu sou de Capricórnio, eu tenho 70 anos, sempre trabalhei em banco e não evoluí. Não sei. Você pode ter feito terapia, você pode ter uma religião, e tudo isso também te levou para um caminho de água. Você não precisa necessariamente expressar a sua evolução através da sua profissão.
E Sim. sim, aliás, você não precisa expressar o seu propósito através da profissão, né? Uhum. A carreira é uma coisa, você pode expressar o seu propósito de outras formas, como eu falei. Você Sim. pode exercer o seu propósito numa carreira específica. Ah, você é dentista, mas através do trabalho de dentista você ajuda um monte de pessoas conversando sobre autoconhecimento, sobre e você continua sendo dentista. Sim. Exatamente. Agora, 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 pode falar. respondendo, e a gente também está em evolução, então é importante saber Uhum. disso, né? É, eu acho que o momento que a pessoa está é importante, porque, por exemplo, há 10 anos atrás, eu ia falar isso e acabei não falando. Quando eu comecei a minha empresa, a Sopa de Letrinhas, eu ainda tinha muita vontade de viajar para a Europa, de viajar para os Estados Unidos, de ter trocas com muitas pessoas, de falar com muitas empresas e Uhum. um dinamismo, inclusive, que hoje eu olho e falo, já não quero mais tudo isso. Eu quero Sim. algo mais simples, eu quero uma troca, eu quero diálogo, eu não quero ficar só no computador produzindo. Eu quero poder conversar, eu quero poder dialogar, quero poder mostrar caminhos para as pessoas. Porque se eu conseguir encontrar, por que eu não posso ajudar as pessoas a encontrarem também, entendeu? Claro. Né? Esse é o meu, Excelente. né? Levar as pessoas para um lugar mais de paz, né? Sim. Porque o signo solar nosso leva a gente para aquilo que o nosso ego quer realizar. Uhum. É Doideira. o ego, é o ego. O Uhum. solar é o ego. Agora, Uhum. todo o resto do Ô, Miriam, mapa quando é a a gente fala de. diversidade nossa, né? Quando você fala assim, é o ego, o que que é o ego? De O ego maneira na sucinta, só para as pessoas psicologia, entenderem não, o ego exatamente o na que estamos falando. psicologia é o nosso sistema hoje, né? Ah, eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que ter responsabilidade, tenho que ser produtivo, tenho que isso, tenho que aquilo, tenho que assar, tenho que cozido. O ego é o cara que fica mandando você fazer um monte de coisa, é o cara que compara você com o outro, ah, que eu tenho que performar melhor que ele, é o cara que quer fazer Uhum. você competir. Esse é o ego, Sim. E né? ele Eu não, precisa existir. e Ele ele precisa precisa, e existir. ele é importante ele existir porque ele é o seu racional, né? Mas Uhum. deixa eu voltar para um ponto que eu quero deixar claro aqui para todo mundo que está ouvindo, porque já que a gente está falando de profissões, né? A gente está no Sim. ambiente de profissão e carreira e propósito. Eu quero dar uma Uhum. palhinha sobre o que está vindo por aí. Até para as pessoas que Uhum. nesse momento não sabem os caminhos profissionais a seguir, tá perdido, inclusive, não está entendendo a dinâmica do mundo. Então, eu queria deixar claro algumas coisas que é bem importante. Em primeiro lugar, Deixe. vamos lá. Está começando uma era multiprofissional. As pessoas não vão ter mais uma profissão. As pessoas vão ter duas, três, quatro, cinco formas de ganhar dinheiro. As novas gerações, quem está com 20 anos hoje, já está nessa vibe. Mas os profissionais de 30, 35, 40 ainda estão um pouco resistentes a essa ideia. Então é importante a gente começar a se abrir a essa ideia de ser multiprofissional, né? Alguém já me disse isso. Né? Eu Sim. conheço essa pessoa. E aí, o que que acontece? Por quê? Porque isso é muito interessante, porque aí faz um complemento com a pergunta do outro rapaz que perguntou: eu consigo com qual percentual ter acuidade de acerto, né? Sobre o Uhum. propósito da vida da pessoa. A gente, a gente veio para fazer muitas coisas. A gente veio para ser Uhum. uma contribuição em muitas áreas. A gente é um ser muito difuso e muito potente para muita coisa criativa. Sim. Enfiaram na nossa cabeça, quando éramos criança, que a gente tinha que ter uma formação e valorizaram, inclusive na minha geração, mais que na sua, Bruno, isso, Uhum. a especialidade. Você tinha que ser Sim. especialista em tal assunto. Sendo que a Sim. gente está começando uma era do generalismo. A gente Sim. está começando uma era que a gente precisa conhecer um pouquinho de cada coisa, e com aquele pouquinho de cada coisa que a gente conhece, a gente consegue fazer a sopa. Mas não é Claro. ser
vai ter as pessoas, terão as pessoas que farão mestrado, doutorado? Sim, faz parte do Sim, sistema educacional, etc. sim. Mas as pessoas podem ser mais de uma coisa. É a E diminuição melhor, das não, carreiras lineares, né? e melhor, elas não precisam ter conexão nenhuma uma com a outra. Sim. É importante as pessoas entenderem isso também. Não é necessário que eu seja consultora de marketing e marketing digital. Não. Eu Uhum. posso ser consultora de marketing, eu posso ser professora, eu posso ser Taróloga. terapeuta e eu posso ser taróloga, tudo ao mesmo tempo. Agora, porque vai começar uma era, os próximos 20 anos, muito inclusiva. Aliás, isso é muito legal, porque normalmente o propósito, ele esconde aquilo que você sempre quis, mas que você tem medo de mostrar que você é. Sim. Então, porque você tem medo de reprovação. Você olha para aquele lugar e fala, nossa, eu adoraria isso, cara, mas Isso. será que o povo não vai me julgar porque eu fiz essa escolha? Miriam, e normalmente está naquilo que todo mundo enxerga, menos você. Também, muitas pessoas já enxergam aquela potência em você, e aí você fala, não, 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 mas eu não posso me posicionar Não, assim. O que que as não. pessoas vão pensar de mim? Né? O que que o meu histórico, o que o sistema, né? Tudo aquele sistemão de crenças que a gente já sabe vai pensar sobre a minha personalidade. Então a Sim. gente tá começando uma era dos próximos 20 anos, pelo menos, mas eu posso afirmar que vai ser os próximos 200 anos, Uhum. cujas profissões ligadas ao ar. Então, quando a gente fala de ar, a gente fala de comunicação, a gente fala de clima, a gente fala de TI, a gente fala de cósmico, a gente fala de tudo que é holístico, tudo que é quântico, a gente também Uhum. fala de criatividade, de resolução de problemas, de solução para problemas, a gente fala de clima, a gente Uhum. fala de energia biodegradável, a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de sociedade. Uhum. A gente também fala de organizações não governamentais, de humanitarismo, de fraternidade. A gente começa 200 anos onde todos esses temas vão ser as áreas que vão mais demandar mão de obra. Por quê? Sim. Porque a gente vai passar da era da informação, que foi a era da TI, e a era da industrialização, que foi todo mecanizado, para uma área muito mais humana. Então, é Uhum. importante que todo mundo que está ouvindo a gente, se quiser fazer uma migração de carreira, vá para uma área do humano com humano. Uhum. Ah, mas eu posso exercer o meu propósito sendo o marketing digital de uma empresa? Pode. Como eu falei, você pode exercer o seu propósito sendo o marketing digital da empresa, interagindo com as pessoas que trabalham com você, exercendo o Sim. seu propósito com os seus familiares. Claro que pode, né? Sim. Não, e sem contar que essa pessoa que está aí no marketing digital, porque eu vejo assim, sabe? O meu trabalho aqui, né, eu enxergo um propósito dentro de das minhas frentes de trabalho, que é ajudar profissionais a se recolocarem. E o que eu enxergo? Eu enxergo que eu estou ajudando famílias a realizarem seus propósitos, seus sonhos, e aí beleza. Só que eu tenho pessoas por trás de mim que, por exemplo, fazem o tráfego, né, que são os anúncios, essa pessoa também está trabalhando no propósito daquela pessoa lá. Porque sem esse tráfego, o meu trabalho não chegaria até aquela Isso, pessoa que precisa, né? Então uma coisa isso. está conectada à outra, né? Eu Sim. não sei, eu acho que faz sentido, tá? Uma coisa que eu queria Lógico. te colocar aqui, só para a gente não perder o tempo também, não ir muito longe, tem uma outra dúvida. Não sei se você quer continuar aí ou Pode, depois pode você colocar as pode botar dúvidas. aqui, Não, eu ó. já dei a introdução. Tá, eu quero. Se o mapa mostrar algo bem difícil que a pessoa irá passar, é possível com esse conhecimento amenizar? Ciane, eu posso responder para você com experiência pelo meu próprio corpinho, pela minha própria existência. Vamos lá. Eu sempre penso o seguinte: a informação vai chegar para você no momento que você está preparado para tê-la. Sim. Eu, sendo astróloga, Ciane, dentro do meu mapa astral, eu perdi 3 entes queridos num espaço muito curto de tempo. Em menos de 3 anos,
Eu perdi 3 entes queridos fortes. Perdi mãe, perdi irmão, perdi pai. Ok? No meu mapa mostrava o falecimento da minha mãe e eu não enxerguei. Eu sendo astróloga, eu não enxerguei. O meu mapa mostrava o falecimento do meu irmão e eu também não enxerguei. O meu mapa mostrou o falecimento do meu pai e eu estava preparada para enxergar e ver, e eu sabia que ele ia desencarnar. E ele desencarnou exatamente no mês que eu sabia que ele ia embora. Então, respondendo a tua pergunta, sim, é possível ver um momento difícil que a pessoa vai passar, porém, e isso pode sim ajudar você a amenizar para você se preparar, né? Por exemplo, no meu caso, em termos da passagem do meu pai, eu fui entendendo que ele estava indo embora e eu fui me despedindo aos poucos. Eu sabia que ele ia embora. Com a minha mãe, eu fui pega de surpresa. Porque eu não sabia. Eu não percebi através do meu mapa que isso ia acontecer. Com o meu pai, eu sabia que isso ia acontecer. Então, eu pude ir me despedindo aos poucos. E sim, para mim, amenizou muito mais. Tá? Amenizou muito mais o efeito do que foi, por exemplo, a morte da minha mãe, que eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não estava preparada emocionalmente falando. Sim. Mas eu quero complementar também. Mas eu também gosto de perguntar para a pessoa se a pessoa quer ser avisada de. Por quê? E eu também procuro intuitivamente sentir a energia da pessoa. Também, se a pessoa está ou não preparada para esse tipo de notícia. Quando eu percebo que a pessoa não está preparada, eu digo, olha, eu estou vendo você passando por uma grande tristeza. Eu não sei dizer para você o que é, mas você vai passar por um momento de introspecção, tristeza, que com o tempo vai amenizar. E eu não digo o que é. Sim. Porque astrologia e tarô não é evidência. Exato. Não é evidência. Quem tem habilidade de evidência pode, de fato, prever acontecimentos. Sim. A astrologia, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Existem vários planetas em astrologia que falam da morte, por exemplo. Mas não necessariamente é uma morte. Pode ser uma mudança radical. Pode ser uma cirurgia. Pode ser um câncer que a pessoa vai ter. Pode ser um processo de terapia intensiva que a pessoa vai fazer. O mesmo planeta significa 4, 5 coisas diferentes. Sim. Então... Mas eu acredito, Ciane, que sim, a astrologia ela pode trazer um certo preparo para esses ciclos que são inevitáveis, principalmente quando são planetas transpessoais, né? Quando a gente está falando de Urano, Netuno e Plutão, mesmo Júpiter e Saturno, é muito difícil da pessoa amenizar o efeito, porque a coisa vem e ela tem que viver aquela experiência. Quando é um planeta pessoal, quando a gente está falando de um trânsito de um planeta pessoal, a pessoa tem mais escolhas. Exato. Tá? Exato. Mas uma coisa que eu quero complementar é que, assim, é muito isso que a Miriam falou, né? De um momento certo você vai saber o que tem que saber. Mas eu vejo, né? Porque eu trabalho também, trabalho dentro dos meus atendimentos, o mapa da vida através do tarô, né? A Miriam sabe que eu faço isso. E aí, essas 2 semanas atrás, 1 semana e meia atrás, mais ou menos, eu recebi mensagem de 2 clientes, né? Que fizeram um mapa há um ano atrás. E elas me disseram assim, Bruno, tô te mandando mensagem porque tudo o que você falou foi exatamente como você falou. E naquele momento que você falou, eu não compreendi exatamente, né? Não fez sentido. Exato, você vai receber a mensagem e talvez naquele momento você não compreenda, mas lá no seu subconsciente já vai começar a ser trabalhado, né? Já vem um pouco mais de clareza. A gente nunca vai deixar de passar por aquela situação, porque tem que passar, enfim, acordos que você fez aí em outros momentos da sua existência, mas também tem a ver com a forma que você enxerga o mundo, né? Imagina, eu jamais falaria nos meus mapas sobre morte, por exemplo, assim como a Miriam é super cuidadosa em relação a isso. Porque não dá para você saber como a pessoa vai levar, né? Eu até sempre, quando eu vou fazer um atendimento, né, Miriam,
eu vou levando sempre mais para um processo terapêutico e para, olha, vai para esse caminho, vai por esse, cuidado com esse. Por quê? Porque se você manda lá um problema, a pessoa já se desespera, aí é a pior coisa do mundo. Exato. Né? Ah, não, vai acontecer uma coisa. Aí a pessoa fica mentalizando tanto que vai acontecer aquela coisa, que ela ativa o tal do sistema de ativação reticular que eu falei numa aula ontem. Que é aquilo lá que você fica focando, tem uma área da mente que se chama o SAR, né, o sistema de ativação reticular, que é aquela coisa assim de que você foca naquilo e você só vê aquilo. Aquilo vai acontecer, obviamente. Né? Eu só não vou entrar nessa explicação, porque senão a gente vai longe dessa explicação. Não. Melhor... Mas, muito bom. Ó, nós estamos indo para o finalzinho, porque temos aqui mais 5 minutinhos. Tá, quer complementar? Perfeito. Eu não sei se as pessoas querem fazer mais alguma pergunta. Pessoal do Instagram. Eu acho que tá bacana, o conteúdo tá legal, mas se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, para mim ou para o Bruno. Obrigada, Simone, pelo feedback. Voltou, Simone tinha caído aqui. Uma grande incentivadora minha. Maravilhosa, okay, maravilhosa. Muito bom. Então, bom, se o pessoal não tem perguntas, a gente pode finalizar. Eu sei que já teve gente falando aqui que quer fazer o mapa com você, Miriam. Oba! A Mari colocou. Já quero fazer o meu mapa com ela. Que ótimo, muito bom. Maravilha. Maravilha, Mari. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nos comentários, porque eu me perco aqui nos comentários. O Davi também, ó, já quer seu contato, manda mensagem que eu mando o contato. Ou manda mensagem no Instagram da Miriam. Do Astroabraço, isso, Astroabraço. Isso, pronto que ela já fala com você. Então, galera, né? Vamos fazer um resumão aqui, ô Miriam, rapidamente, né? O mapa astral aqui no meu entendimento, tá? Aí a Miriam vai complementar. No meu entendimento, o mapa astral e propósito, ou astrologia e propósito, vão te trazer o quê? Clareza sobre quem é você e sobre quais as possibilidades que podem fazer mais sentido para a sua vida. Na essência. O que não quer dizer que no momento que você ouvir, vai fazer pleno sentido. Porque nós nem sempre estamos em plena... Na verdade, acho que nunca estamos em plena essência neste plano que vivemos aqui. Mas vai te dar um mapa. É como se fosse a astrologia, na minha visão, é um mapa mesmo. Tá aqui, ó. Um GPS. Sabe o que eu faço, o Miriam? Quando eu faço uma comparação entre mapa astral, astrologia e tarô, por exemplo... Eu penso que o mapa astral é o mapa astral não, a astrologia é o mapa, é o terreno visto de cima, e o tarô é a energia que está fazendo você se movimentar ali, é o que pode acontecer ali. O como. Exato. O tarô Exatamente. é o como que você chega ali. Exato. Então, essa é a minha visão. Então, se você está aí na sua dúvida de propósito, poxa, eu não sei se eu faço essa mudança agora, isso, aquilo, você tem duas possibilidades. Se você quiser saber sobre a sua essência, você vai na astrologia. Se você quiser saber sobre as energias que estão envolvidas neste momento, eu devo fazer, e tá bom para fazer isso agora, a astrologia também fala, mas o tarô talvez te traga um insight um pouco mais forte em relação àquilo. Inclusive mais prático. Exato, mais prático. Mas, traz dados tá com dúvida no propósito, vai na astrologia que vai funcionar. Não tem só astrologia e eu não indico que você siga só através de um tipo de trabalho, né? Então faz astrologia, faz análise do seu perfil comportamental, vai lá e faz o tarô. E não precisa fazer tudo de uma vez, né, gente? Sabe por quê? Porque também você tem que ter tempo para sua mente ir entendendo. Para ir processando tudo, para o teu corpo ir processando. Não é só a mente, não. É o corpo, é o teu espírito, é a tua energia, a tua frequência. Exato. Tudo isso, o teu meio, tudo isso você precisa estar preparado. Para quem está entrando agora, vai ficar gravado depois no IGTV do Bruno. Sou eu mesmo? Bruno Moura, sou eu. Bruno Moura, sou eu. Para quem está entrando agora... Isso, vai estar aqui. Vai estar no Bruno. E Miriam, para a gente finalizar, eu quero só dizer que o maior indicador de que você está seguindo no seu propósito é o entusiasmo, tá? Em tudo o que você estiver fazendo, seja trabalho, seja no dia a dia, se você sentir que tem tá deprimido, tá na deprê, cara, você tá fora do seu propósito como um todo, tá? Eu tô indo pro meu trabalho super desmotivado. Sinal de alerta.
tá? Não vou te dizer que você está fora, porque precisamos investigar mais profundamente, mas sinal de alerta. Ah, eu estou buscando um trabalho, mas esse trabalho nunca chega. Sinal de alerta, o universo está te mandando um sinal. Isso. Fui demitido 3 vezes, sendo um bom profissional, mais um alerta. Passe a entender os benditos dos sinais, porque senão depois você vai virar aquele meme que vem lá. Ai, me dá um sinal, universo. Bum, cai um carro em cima da cabeça da pessoa, ou tem todos os sinais que estão ali e a pessoa não percebe, tá? Isso, então, galera, exato. muito obrigada pela presença de vocês. Gratidão. Miriam, vamos pra quem fazer participou. outras falando sobre outras técnicas, talvez sobre o tarô em breve. Eu agradeço a presença de todos. Tudo bem, mas eu posso te ajudar nesse tema. No tarô eu consigo te ajudar. Legal. Muito obrigado pela presença de todos. Miriam, muito obrigado também. Gratidão Galera, pelo convite, quiser, Bruno. Foi sensacional, adorei. Obrigada. Também viu? adorei. Muito obrigada. Um beijo para vocês, pessoal do Instagram agradecendo. Um abraço e um beijo para a galera do LinkedIn também. Tchau. Até mais. Até mais. Beijos. Tchau, tchau.